Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 1º Nef, capítulo 13, do versículo 20 ao versículo 42. É muito versículo. Então, alguns versículos eu vou pular. Vou ler alguns, explicar e aí a gente vai fazendo o estudo aqui, tá bom? Então, até esse momento aqui, Nef, ele tinha visto, né, que a sua descendência foi exterminada na terra da promissão. Só ficou a descendência do irmão dele, e a descendência também do irmão dele degenerou, caindo na incredulidade. E agora ele vai ver a chegada dos gentios nesse continente, na terra da promissão. Vamos lá. E aconteceu que eu, Nef, vi que eles prosperaram na terra, e vi um livro que era levado entre eles. E perguntou-me o anjo: sabes o significado do livro? E eu respondi: não sei. Bom, aqui então está sendo mostrado em visão para Nef a chegada dos gentios aqui nessa terra. E aí eles estavam trazendo um livro com eles, né? E aí o anjo pergunta: sabe o significado desse livro? E aí vem eu acredito que é o menor versículo, né, dentro do livro de Mórmon, que é 1º Nef, capítulo 13, versículo 22, onde Nef diz: não sei. E não tem problema nenhum nós não sabermos uma resposta, tá bom? A gente às vezes se cobra, pensando: eu tenho que saber a resposta, eu tenho que explicar. A pessoa se sente assim, mas a gente não tem a gente pode, por exemplo, se a pessoa perguntar e nós não saber, fazer igual, né? Falar: eu não sei. Mas eu posso procurar a resposta e depois a gente volta a conversar. E também existem situações que você sabe algo, né? Que eu sei algo, mas eu não sei por completo, né? As coisas são profundas. Até mesmo quando o anjo perguntou a Nef, né? Conheces tu a condescendência de Deus? Ou seja, você conhece o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus? A gente conhece, mas não profundamente, né? Todo o amor que Deus tem por nós, é difícil nossa mente conceber isso. Então, quando é perguntado a Nef, né, se ele conhece a condescendência de Deus, ele responde lá em 1º Nef 11, versículo 17: sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Então, a gente pode dar a resposta daquilo que a gente sabe, mesmo que não seja o conhecimento perfeito, o conhecimento total das coisas. Mas algo muito importante é a gente não fazer rodeios, né? Não ficar inventando uma resposta, ou eu acho que é isso, e ficar enrolando ali que a pessoa percebe, né? Então não é isso que nós devemos fazer. Se não sabemos, fazer igual Nef, né? Não tem vergonha nenhuma nisso, né? Pegar e dizer: não sei, tá bom? Continuando aqui o registro, né? Então o anjo vai falar que livro é esses que os gentios estavam trazendo com eles aqui para a terra da promissão. E disse ele: eis que provém da boca de um judeu. E eu, Nef, vi o livro. E disse o anjo: o livro que vês é o registro dos judeus, e contém o convênio feito pelo Senhor com a casa de Israel. Contém também muitas das profecias dos santos profetas, e é um registro semelhante às gravações encontradas nas placas de latão, só que em menor número. Não obstante, contém os convênios do Senhor com a casa de Israel, sendo, portanto, de grande valor para os gentios. Então, esse livro que ele está mencionando, né, que é semelhante às placas de latão, é a Bíblia, né? Então, os gentios, eles vêm para cá e trazem a Bíblia. E aí tem algo muito valioso, que são os convênios do Senhor dentro da Bíblia, tá bom? Então, é algo de muito valor. E aqui ele faz uma comparação também. Ele fala que é semelhante às placas de latão, que Nef vai levar, né, para a terra da promissão ainda. Tudo isso ele está vendo lá no futuro. E aqui as placas de latão é mencionada que ela tem mais registro, porque o que foi colocado aqui é que só que em menor número, ou seja, a Bíblia que trouxeram está em menor número do que o que tinha o volume de escritura nas placas de latão. A gente observa, estudando o livro de Mórmon, que é mencionado alguns nomes de profetas, né, que é da Bíblia, mas não está dentro da Bíblia, tá bom? Dentro do livro de Mórmon, a gente veio falando sobre o profeta Zenos, o profeta Zenoque e outros profetas também, né, dentro das placas de latão, que não são nem sequer mencionados dentro do Velho Testamento ali, tá bom? Então a gente percebe que realmente as placas de latão tinham um volume maior
de escrituras, tá bom? Vamos lá, mas também, só para complementar aqui, existe escritos dentro da Bíblia mencionando escrituras de outros profetas, livros inteiros de outros profetas que não estão dentro da Bíblia. Eu vou compartilhar pelo menos uns 6 desses aqui, tá bom? Vou compartilhar aqui, ó. Em Josué capítulo 10, versículo 13, naquela ocasião em que Josué ora e o sol para, né? Diz assim, ó. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso está escrito no livro de Jade, né? Então, é Jasver, né? O nome aqui do... Então, fala que esse evento está escrito no livro de Jasver, mas a gente não conhece esse livro, não tem dentro da Bíblia, né? A gente só sabe desse evento, né? Que realmente o sol parou quando Josué orou, porque está no livro de Josué mesmo, mas a gente não tem outro registro compartilhando isso. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, é mencionado outros 3 livros de profetas videntes, que também não se encontram dentro da Bíblia, tá bom? Diz aqui, ó. E os feitos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, que estão escritos nas crônicas de Samuel. Se conhece esse livro, As Crônicas de Samuel, o vidente? Nós não temos. E nas crônicas do profeta Natan. Nós sabemos no Velho Testamento é citado o profeta Natan, mas aqui está citando que existe crônicas do profeta Natan, ou seja, um livro escrito das coisas, né, que o profeta Natan fez. E nas crônicas de Gade, o vidente, outro profeta bíblico que fala que tem as crônicas, né, os livros, né, as histórias, né, desse profeta aqui vidente, né, Gade, e nós não temos. Vou falar mais 3 aqui, ó. Em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29, diz assim: e o restante dos feitos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros das crônicas de Natã? É o mesmo Natã lá que a gente mencionou ali, né? E o profeta, na profecia de Aías, o Silonita, eu não conheço, né? As profecias do profeta Iaías Silonitas, né? E nas visões de Ido, o vidente, né? Então todos esses têm registro, mas a gente não tem dentro das escrituras. Acerca de Jeroboão, filho de Nadab. Então veja, né, que existe muitos escritos que nós não temos. Até mesmo o que nós temos, que deu origem, né, às escrituras, a Bíblia, tudo, não são os escritos originais, né? São cópias da cópia da cópia, xerox da xerox da xerox, né? Vamos dizer assim. Então, datando esses registros, a gente vê que não é da época em que foram escritos ali, em que aconteceu a história, tá bom? Vamos continuar aqui no versículo 24. E disse-me o anjo do Senhor: viste que o livro que procedeu da boca dos judeus, ao proceder da boca dos judeus, continha a plenitude do evangelho do Senhor, a quem os 12 apóstolos testificam. E eles testificam de acordo com a verdade que está no Cordeiro de Deus. Então fala que a Bíblia ela continha a plenitude do Evangelho do Senhor. Mas acontece que algumas dessas partes vão ser tiradas, tá bom? E vai ser mencionado aqui, ó. E essas coisas, portanto, são transmitidas dos judeus para os gentios, em pureza, segundo a verdade que está em Deus. E depois de transmitida dos judeus aos gentios, pelas mãos dos 12 apóstolos do Cordeiro, vê a formação daquela grande e abominável igreja, que é a mais abominável de todas as outras igrejas. Pois eis que tiraram do evangelho do Cordeiro muitas partes claras e sumamente preciosas, e também muitos convênios do Senhor foram tirados. Então, o que foi tirado, né? As partes que foram tiradas. Partes claras da Bíblia, né? Sumamente preciosas, ou seja, tornou-se complexo, né? As escrituras tornaram-se complexas. Não é à toa que muitas pessoas, ao ler, têm muita dificuldade de ler. Muitas pessoas, ao ler o livro de Mórmon, né? Falam, nossa, é fácil de entender. Porque ele é feito para ser fácil para entender, né? As escrituras também, só que aqui o que acontece? As partes claras, né, e preciosas foram supridas, aí fica meio difícil a compreensão. Não é à toa que temos tantas interpretações diferentes das escrituras, né? Porque ela dá margem para isso, né? Por conta que um interpreta de uma maneira, outro de outra, por conta que não está tão claro.
tá bom? Então tornou-se complexo, né? Deixou a clareza que tinha e tornou-se complexo. Outra coisa que falou aqui foi sobre as ordenanças, né? Os convênios do Senhor. Então, muitos dos convênios também foram tirados, né? Dos convênios que fazemos. Então, dessa maneira, né? Por conta disso, muitos tropeçam, conforme vai ser registrado aqui, e muitas igrejas são criadas. E aí aparece mais um menu, né? Ou seja, um cardápio de igreja, no sentido de que se você quer uma igreja, né? Veja as doutrinas, que diferente. Se você quer uma igreja que guarda o dia do Senhor no domingo, existe. Se você quiser uma igreja que guarda o dia do Senhor no sábado, existe. Se você quiser uma igreja que não tem o dia do Senhor, que todo dia é dia do Senhor, tem essa igreja também. Palavra de sabedoria, a mesma coisa. Se você quiser encontrar uma igreja que possa beber bebidas alcoólicas, existe. Existe outras que não. Existe umas que são diferentes a palavra de sabedoria de uma da outra, né? A palavra de sabedoria é o que pode ingerir, se alimentar, tá bom? Então veja que se você quiser uma igreja que não paga dízimo, existe essa igreja que tenha só oferta e assim por diante. Então existe muitos tipos de igreja. Eles tropeçam, por quê? Porque foi tirado essa clareza. Outra coisa também é que as pessoas podem até pensar assim, eu me sinto bem aqui onde eu tô, não quero mudar, né? Falando a respeito de religião. A palavra religião, ela vem do significado de se ligar com Deus, é uma ligação. Religião é religar-se a Deus. Então é por meio da religião que nós somos ligados a Deus, por meio do batismo, por meio de tomar o sacramento, a gente faz uma ligação com Deus por meio da religião. Então ela é muito importante. E aí o que acontece? A pessoa pode dizer, não quero mudar porque eu me sinto bem aqui. É claro que a pessoa se sente bem porque ela está numa zona de conforto, né? Ela procurou uma igreja de acordo com os desejos que ela tem. Se ela quer continuar a beber, se ela não quer pagar o dízimo. Então ela vai e entra numa igreja de acordo com que é adaptável a ela. Mas o evangelho de Cristo não significa que nós devemos entrar numa religião na qual nós devemos ver que mais se encaixa conosco, porque não tem a ver comigo, não é eu estar bem comigo mesmo, eu estar bem com o Senhor. O propósito é nós estarmos cada vez mais parecido com Jesus Cristo, sermos semelhante ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, tá bom? Então não tem a ver conosco, tem a ver com se tornar como o próprio Pai Celestial e Jesus Cristo são. Então não é eu procurar uma religião que eu vou me adaptar, né, que seja adepta a mim, mas eu tenho que me adaptar ao Evangelho de Jesus Cristo, se me submeter à vontade do Senhor. Aqui é dito também que foi tirado as partes do convênio. Veja só o batismo, por exemplo, né? Que confusão. Uns falam tem que batizar com água na cabeça, outros falam que é imersão. Outras religiões falam, se você veio de outra religião, você já foi batizado lá, você não precisa batizar quando for entrar aqui na religião, né? E aí tem uma seleção, se for batizado em tal igreja, aí você precisa ser batizado aqui, né? Que a gente não aceita o batismo de tal igreja. Então acontece isso, né? E aí, veja como no livro de Mórmon, uma das partes claras que foi retirada, e veja como no livro de Mórmon fica muito claro como é que deve ser o batismo. Não há dúvida, não tem margens para outra interpretação aqui. Eu estou citando aqui, Terceiro Nef, capítulo 11, versículo 24 em diante, que o próprio Salvador Jesus Cristo ensina a maneira de batizar. Aliás, nesse capítulo ele é muito lindo, porque o próprio Salvador vem entre os nefitas e eles clamam ao Senhor dizendo, Hosana, né? Hosana ao Deus Altíssimo. Eles estão pedindo salvação a Jesus Cristo. E para ser salvo, o que eles precisam? Eles precisam fazer os convênios. Então o Senhor chama a Nef no meio da multidão ali, e outro Nef, né? Não esse que nós estamos vendo aqui, e dá autoridade a Nef para batizar quando ele novamente estiver subido aos céus. Então, se vocês querem salvação, vocês precisam fazer os convênios comigo. É isso que Jesus Cristo está ensinando. E aí ele ensina ali como que é o meio do batismo, tá bom? Vamos aqui, Terceiro Nef 11, versículo 24 em diante. Eis que essas são as palavras que devereis dizer chamando-o pelo nome. Então, ou seja, chama a pessoa pelo nome, né? Maria, sei lá, Maria do Carmo, né? Lúcia Nascimento. E aí continua. Tendo a autoridade que me foi concedida por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
E então os imergireis na água, e depois saireis novamente da água, mostrando a imersão da água aqui para o batismo. Então veja que essas partes claras que foram retiradas, no livro de Mórmon é muito simples e claro de entender. Então não há confusão, como que deve ser o batismo? Será que é por aspersão? Será que é por imersão? Então essas partes que foram retiradas causou muita confusão. Vamos ler aqui o versículo 27, diz assim: e fizeram tudo isso a fim de perverterem os caminhos retos do Senhor, a fim de cegarem os olhos e endurecerem o coração dos filhos dos homens. Então teve um propósito, né? Essas coisas terem sido tiradas ali das escrituras. Vou continuar aqui o versículo. Vês, portanto, que depois de haver o livro passado pela mão da grande e abominável igreja, foram supridas muitas coisas claras e preciosas do livro, que é o livro do Cordeiro de Deus, né? Bom, então ele vai citando essas coisas aqui. Eu vou pular para o próximo versículo aqui, por conta do tempo também. Versículo 32. Ó, porque o Senhor não vai permitir para sempre que essa cegueira espiritual permanecesse na terra. Então ele provê um meio para que nós pudéssemos ter o conhecimento dos seus convênios, a maneira certa das ordenanças, tá bom? Então ele continua aqui, versículo 32. Tampouco permitirá o Senhor que os gentios permaneçam para sempre nesse horrível estado de cegueira, no qual tu vês que estão, devido às passagens claras e preciosas do Evangelho que foram suprimidas por aquela igreja abominável, cuja fundação tu viste. Diz, portanto, o Cordeiro de Deus: serei misericordioso para com os gentios, visitando os remanescentes da casa de Israel com grande julgamento. Vamos pular aqui para o versículo 35. Depois eis que diz o Cordeiro, que eu me manifestar a sua semente, ou seja, os descendentes, de modo que elas escreverá também as coisas que lhe ensinarei, as quais serão claras e preciosas. E depois de a tua semente for destruída e degenerar, caindo na incredulidade, sim, como a semente de teus irmãos, eis que estas coisas serão escondidas para serem reveladas aos gentios, pelo dom e poder de Deus. Então o Senhor proveu um outro livro. A nação nefita também escreveu registros, coisas preciosas. E antes deles degenerarem, caindo na incredulidade, o Senhor pede que esconda esses registros, né? E aí, então, pelo dom e poder de Deus, eles seriam revelados, né? Nós conhecemos a história. Joseph Smith é chamado como um profeta de Deus e ele traz à luz, né, o livro de Mórmon, que são esses registros aqui. O versículo 36, nessa será escrito o meu evangelho, diz o Cordeiro, minha rocha, minha salvação. E abençoados são os que procuram estabelecer a minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo. Olha só que interessante, né? Então, nós que temos esse evangelho, nós seremos abençoados se procurarmos estabelecer Sião. Como que eu faço para estabelecer Sião? Uma das maneiras que eu uso é compartilhar vídeos aqui, né? Uma das maneiras é compartilhar com outras pessoas mensagens, convidar para ouvir os missionários, estabelecer Sião, fazer as visitas, fortalecer os membros. Então isso é fortalecer Sião, estar nas atividades, apoiar, tá bom? Tudo isso é estabelecer Sião, né? E ele continua, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo. E se perseverarem até o fim, serás levantado no último dia, e serão salvos no reino eterno do Cordeiro. Aquele que proclama a paz, sim, novas de grande alegria, qual grandes são sobre os montes. Acho que eu vou finalizar por aqui por conta do tempo mesmo. Mas gratidão a todos vocês, né? Eu vou ler o último versículo, versículo 42, para finalizar a mensagem. Tá bom? Aí amanhã a gente volta no capítulo 14, né? Começando aí o capítulo 14. Então o versículo 42 diz assim: e chegará o tempo em que ele se manifestará a todas as nações, tanto os judeus como os gentios. E depois de haver se manifestado aos judeus e também aos gentios, ele manifestar-se-á aos gentios e também aos judeus. E os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, aqui ele está falando sobre a chegada do evangelho até os judeus, né? Nós conhecemos a história que somente a casa de Israel tinha o evangelho, as outras nações não tinham. Era para a casa de Israel ter o evangelho e as outras nações
querer ter o evangelho, porque seria eles um exemplo para todos os povos, né? Era para eles ser um povo próspero de tal maneira que as pessoas poderiam falar: nossa, eu quero pertencer a esse Deus abençoa muito eles, né? Mas por perverterem o caminho do Senhor, não guardarem os mandamentos, muitas vezes a casa de Israel se tornou escrava de outras nações. Ao invés de serem exemplo para as outras nações, eles faziam coisa contrária, adoravam outros deuses e coisas assim. Então, mas a casa de Israel, ela tinha o evangelho, tá bom? E era somente ela. E era permitido que outras pessoas que quisessem receber o evangelho entrava para a casa de Israel, como Ruth, né? Teve Raabe, né? Em Jericó, que também entra para a casa de Israel, entrando para o povo do convênio do Senhor. Então, mas nos últimos dias, né, com Jesus Cristo, tudo, a casa de Israel se é, perde a sua essência, matam o Cordeiro de Deus, eles perdem a essência do Evangelho. E novamente o Evangelho ele é restaurado por meio dos gentios, conforme eu compartilhei, né? O profeta Joseph Smith recebeu a revelação, traduz o livro de Mórmon, e nós temos esse registro. Então aqui é mencionado que os primeiros serão os últimos, ou seja, os primeiros a receber foi a casa de Israel, né? E agora os primeiros são os últimos, eles vão receber depois o evangelho. E os últimos, que são os gentios, que somos nós, agora nós somos os primeiros e nós vamos levar o evangelho até os judeus, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.